Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores parlamentares. Eu queria começar a minha fala pedindo a Tiago que soltasse aí, temos, acho que, 2 vídeos e 2 matérias jornalísticas, e eu queria começar pedindo aos colegas parlamentares que atentassem para isso. Pode soltar o som dessa? 70 moa de cana. E eu vou fazer 90. Me levanto às 3 e é muito ruim no corte de cana. Ninguém gosta de cortar cana, né? Só trabalha porque precisa, né? Eu queria trabalhar em outro lugar, em outro negócio, sem ser o corte de cana e que ganhasse bem, porque aqui... É um serviço muito pesado. E é muito barato o preço do corte de cana, da tonelada. Se for comprar mesmo, não dá nem pra comprar carne. Se tiver menino pequeno, pronto. Aí que não dá mesmo. Saí de manhã para cortar cana, fui sem tomar café. Quando eu cheguei lá, o tia foi na cana, pegou na minha mãe e cortou. Tô estudando de noite. Terceira série. Às vezes a gente pega um professor ignorante, só dá pra querer suspender a gente, porque a gente não sabe de quase nada. E assim por diante. Não sei ler escrever bem não, mas ainda faço meu nome ainda. Sei ler algumas letras ainda. Estudo não. Eu não tenho tempo, não tenho que trabalhar mesmo. Meu sonho é coisa boa. Sonho muitas coisas boas, mas não acontece o que eu sonho. Acontece pelo contrário. Sonho um dia ainda ser rico, poder ter alguma coisa, tudo que eu preciso, que eu penso em ter, mas até aqui não chegou ainda não o dia não. Eu queria sair do corte de cana, não queria mais cortar cana não. Pra mim esse sonho já bastava. Pode soltar o outro, Tiago. O outro, eu peço que segure o áudio, não precisa soltar o áudio, que é uma matéria de caráter... Aí, mas é um outro vídeo, lá nós vimos crianças, adolescentes trabalhando no corte de cana. Aí a gente já vê a exploração do trabalho infantil nas fazendas de cacau, não é? Infâncias realmente sequestradas pela exploração do trabalho, beneficiando grandes empresas, beneficiando grandes empresários. Essa é a realidade. Tem empresas que lucram em cima do sequestro de vidas e empresários que se locupletam, que enriquecem a partir disso, não é? São cenas que mostram como é a vida para quem tem infância, para garantir algum tipo de comida, algum tipo de sobrevivência, a infância sequestrada pelo trabalho. Pode passar para a próxima matéria, tem uma matéria jornalística aí que eu queria que você também apresentasse, para ir ilustrando um pouco essa história aí. Essa matéria jornalística, ela fala dos carvoeiros que trabalham por arroz e farinha. Aí é essa eu acho que é em Minas Gerais, né? A denúncia é de Minas Gerais. Na verdade, são crianças que são obrigadas a trabalhar em trabalho escravo, porque, na verdade, eles têm que pagar o arroz e a farinha que pegam nos armazéns. Isso, quem estuda a história do Brasil sabe que era uma prática muito comum de mascarar a escravidão. Tem uma outra matéria, essa já é uma matéria do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, que denuncia a exploração de crianças na extração de castanha de caju. Então nós sabemos, eu trouxe só para ilustrar, mas todos nós sabemos que o Brasil e o mundo também está prenhe de exemplos de exploração do trabalho infantil. E, lamentavelmente, ultimamente, nos últimos dias, nós temos assistido nas redes sociais, nos meios de comunicação, políticos com mandato, governadores, influenciadores, jornalistas, usando a máscara daquele romantismo de que no passado se trabalhava e as pessoas sobreviveram, para justificar um crime, que é a exploração do trabalho infantil. Eu entendo que essas pessoas que estão em lugares fechados ou em lugares abertos, ou nas redes sociais ou na televisão, defendendo o trabalho infantil, estão fazendo apologia ao crime e precisam ser responsabilizados por isso. E normalmente são pessoas que se beneficiam. Por exemplo, como o caso, tem o governador que fez recentemente a defesa do trabalho infantil,
está sendo denunciado pelo Ministério Público do Trabalho, pela Procuradoria-Geral da República, por se beneficiar desse tipo de trabalho escravo nos seus negócios. Nos seus negócios. Então eu quero chamar a atenção de toda a sociedade, porque esse discurso romântico de dizer que no passado as crianças, no passado, roubaram como continuam roubando atualmente, infâncias que geraram a deturpação e o sequestro da vida de pessoas. Porque quando se rouba a infância e a adolescência, privando as pessoas da educação, do carinho, do afeto, do brincar, essas pessoas terminam tendo seu futuro comprometido. E eu quero aqui fazer um apelo àqueles que são os fiscalizadores, que esse tipo de apologia precisa ser tipificada, enquadrada como crime. Porque é isso que é. Porque a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, se nós formos observar também os acordos internacionais que o Brasil assina, todos são taxativos ao impedir o trabalho infantil no nosso país. Então eu quero deixar aqui a denúncia e quero deixar aqui também o meu apelo aos órgãos fiscalizadores que atuem contra essas pessoas, porque elas estão fazendo apologia ao crime e a apologia ao crime não pode ser tolerada. Quando a gente tolera a apologia ao crime, a gente incentiva para que as pessoas continuem praticando o crime. Então, o governador que está defendendo isso, ele tem que ser responsabilizado. E é um projeto que ele defende porque se beneficia dele, diretamente, pelo menos, é o que está denunciado pelo Ministério Público do Trabalho. As pessoas que caem nesse romantismo, normalmente caem porque fazem uma análise do tipo que acontece aqui. Porque a educação no meu tempo era melhor. Era melhor coisa nenhuma, porque atendia uma minoria. A educação que temos hoje, com todos os problemas, ela procurou ampliar, abrir suas portas. Então, aqui é uma denúncia. Isso é crime. Apologia ao crime. E tem que ser tratado dessa forma. Mas eu queria, já que eu estou falando de crime, eu queria passar para um outro tema. Que eu vi aqui colegas comemorando a derrubada do veto do presidente Lula ao chamado crime da dosimetria. E eu queria esclarecer aqui à população o seguinte: mentem para você quando dizem que a derrubada do veto foi para favorecer aquela senhora do batom. É mentira. Ela também será beneficiada. Mas atenção, não é isso. O que está em jogo com aquele veto é algo muito mais sério. É preciso que as pessoas analisem o conteúdo. E saber que ao derrubar o veto, a gente está lá impedindo a soma de penas, o chamado concurso material de crimes, quando a pessoa comete vários crimes, que quem vai fazer a dosimetria, que é o juiz, é o judiciário quem faz isso, ele termina dosando a pena em função dos variados crimes que a pessoa comete. Não será mais assim, porque o concurso material deixa de praticamente existir com a derrubada do veto, porque impede que penas de crimes cometidos em um mesmo contexto sejam somados. Isso prevalece apenas a pena do crime mais grave, apenas por um dos crimes cometidos. O mais grave é que se considerar a pena prevista no Código Penal. Então, beneficia quem pratica crimes variados, porque não terá a somação desses crimes. Agora, quem é que sai diretamente beneficiado com isso? Não é apenas a senhora do batom. São os líderes de facções, são os membros de milícias, que respondem por múltiplos delitos simultâneos. É preciso que você saiba disso. Que aquele discursozinho que a gente ouvia, bandido bom é bandido preso, não serve para esses. Não serve para esses. Eu queria dizer também que, com a derrubada do veto, houve a redução de penas em crimes de multidão. E isso vai beneficiar membros de grupos criminosos que atuam em arrastões, por exemplo, que a gente tanto fala. Houve o abrandamento para crimes hediondos, gente. Com a derrubada do veto, houve um abrandamento para a penalização dos crimes hediondos, o que pode reduzir o tempo de cumprimento de pena de 70% para 40%. Isso é grave. E quem é que se beneficia disso? O traficante de drogas. Não, mas nós salvamos o ex-presidente, salvamos a senhora do batom, mas o traficante de droga foi junto, né? Os estupradores estão na mesma linha de benefício. Aqueles que cometem feminicídio, porque esses crimes hediondos foram todos beneficiados. Então, cuidado, né?
vamos analisar, apostam muito na nossa falta de capacidade intelectual, de leitura contextualizada, para beneficiar um grupo, a gente escancara a legislação brasileira para beneficiar o crime. Foi o que aconteceu. A derrubada do veto significou isso. E vamos lembrar que a sociedade foi para a rua denunciar esse tipo de coisa. Mas cinicamente, os congressistas que viraram as costas para o povo relutam e continuam insistindo em votar contra o povo, favorecendo criminosos, lideranças que praticam crime continuado. E nós não podemos cair nesse conto do vigário, não é? É bom dizer também que, com a derrubada do veto, houve o enfraquecimento da lei antifacção, o que facilita a progressão de regime para integrantes de organizações criminosas, como estão citadas aqui, né? Eles serão beneficiados por tudo isso. Então, eu queria aqui fazer uma reflexão muito profunda. Comemorar uma derrota do presidente Lula, eu acho que é democrático para aqueles que lutam contra, que fazem oposição ao governo. Mas comemorar o escancaramento, o abrir das cancelas para que o crime se fortaleça, eu acho isso muito grave. E nós precisamos analisar. Essa é a análise que faço. E faço com base no texto do que foi derrubado, no conteúdo do que foi aprovado e dos principais beneficiários disso. Sim, vamos beneficiar para libertar uma pessoa, um grupo que atentou contra a democracia, vale tudo. No meu ponto de vista, eles têm que cumprir pena, pagar por terem atentado contra a democracia, e não vale tudo. Não vale tudo, porque aí cai por terra o discurso de que bandido bom é bandido morto, para bandido preso. Não é, né? A gente está vendo quem é que defende que bandido esteja solto. O sistema penal brasileiro é um sistema que tem que ser tratado com muito cuidado, porque ele é complexo. E, além de complexo, é um sistema que ele tem uma série de equívocos na sua construção, que é direcionado para um setor específico da população, que é o setor mais pobre, que é a população negra, que é a população periférica, que normalmente não tem como pagar milhões para escritórios de advocacia para defender os crimes que cometem, porque as pessoas mais pobres não estão sendo beneficiadas nos escândalos financeiros, porque nós estamos vendo aí, não é? Como que essa relação dos crimes, ela existe. Não é apenas o criminoso que faz parte de uma organização. Porque, veja, o nome já é organização criminosa, porque ela atua no crime diretamente, mas ela tem tentáculos no sistema financeiro, ela tem tentáculos no sistema político, tem tentáculos dentro do próprio sistema judiciário. E é isso que a gente precisa analisar. E tomar cuidado para não, em defesa de uma tese de inocentar quem atentou contra a democracia, a gente contribuir para que o laissez-faire prevaleça na relação penal em nosso país. Isso é muito grave. Eu quero aqui dizer que tem derrotas que são comemoradas como derrotas, mas que podem significar vitórias importantes, viu? E eu estou sentindo um pouco o cheiro disso, porque essa derrota, aqueles que estão comemorando a vitória de Pirro, podem depois responder alto por isso. Então, presidente, fica aqui a minha denúncia e também a minha chamada de alerta. Muito obrigado.